Evangelho de Mateus, capítulo 22, nós vamos fazer leitura responsiva do verso 1 ao verso 14. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos lerão os versículos pares. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico. O rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, os irmãos, deixem esse texto marcado, que vai servir para a nossa meditação na palavra de Deus nessa noite. Quando o Senhor revela alguma coisa, Ele tem por propósito curar. Quando Ele fala alguma coisa de enfermidade, Ele revela ao coração dos seus servos exatamente para que haja cura. Então, a pessoa que nesse caso recebeu essa oração pode se declarar curada em nome do Senhor Jesus, firmado nele e não naquilo que o homem diz. Qualquer sintoma pode ser rebatido em nome do Senhor Jesus. Nós abrimos as nossas Bíblias lá em Mateus capítulo 22. E diz que Jesus começou a falar por parábolas aos seus discípulos. Estavam juntos dele e começou a falar por parábolas. E sempre que o Senhor fala para parábola, é que para uns ouçam e entendam, e outros ouçam e não entendam. E aqui ele fala, Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: o reino dos céus. Nós temos, por vezes, na palavra de Deus, usado essa expressão reino. Reino dos céus, reino de Jesus e reino de Deus. Quando a palavra fala reino dos céus, é o paraíso. Quando aquele homem na cruz do Calvário, o ladrão, se arrependeu de quem ele era e falou: nós somos dignos disso aqui, mas ele não. Ele falou assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Senhor Jesus falou: no meu reino não. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque o reino de Jesus é o reino que há de ser instalado na terra depois da grande tribulação. Será um reino de 1000 anos. E esse reino é para reinar com Cristo aqueles que por meio do corpo fizeram a obra do Senhor, e a obra foi aprovada de tal maneira que eles receberam os galardões no tribunal de Cristo, ou na tribuna de Cristo. Mas aqui, essa expressão aqui, reino dos céus, está falando tão somente no aspecto salvação. Ele não está falando em reinar com Cristo, nem o reino de Deus, que é depois do juízo final, quando haverá novos céus e nova terra. Está falando salvação.
E ele começa a dizer nesse texto que o Senhor enviou os seus servos a convidar para uma bodas. O primeiro evento característico de que a pessoa é do Senhor será num evento escatológico chamado arrebatamento. As pessoas serão arrebatadas, estarão com o Senhor no ar e haverá a bodas do Senhor Jesus, ou seja, o casamento da igreja com Cristo, para que onde o Senhor estiver, esteja a sua igreja também. Então ele falou assim, um certo rei, e começou a falar nessa parábola, celebrou as bodas de seu filho, e a figura era do seu filho, Jesus Cristo. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Ou seja, esses servos aqui que a palavra do Senhor diz, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, os seus servos são os profetas. Eles vieram convidar pessoas para as bodas. Se nós abrirmos a nossa Bíblia lá em Lucas capítulo 16, do verso 27 ao verso 31, Evangelho de Lucas 16, 27 a 31, nós vamos pegar parte de um diálogo de um rico com o Senhor, falando do mendigo Lázaro que se encontrava no paraíso. E o rico falou, no verso 27, disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. A pessoa tem pretensão, às vezes, de ensinar a Deus como é a salvação. Talvez os profetas não deem muito certo, mas se aparecer um morto, corre. Eu me lembro que uma vez numa empresa que eu trabalhava, saí de lá muitos anos e falaram, olha, o fulano de tal, que era um engenheiro mecânico, já de mais idade, falei, ele morreu. Falei, poxa, que chato, tal, ele morreu. Eu fiquei com aquela notícia. E um dia saí do meu escritório à noite, a rua na penumbra, e quando eu fui pegar o meu carro, eu falei, olha ele aqui. Aí fiquei olhando bem para ele e falei, bem, morrer não morreu, porque está aqui. Mas se fosse outra pessoa, provavelmente ia correr. Não é o testemunho de um morto que voltou e falou, há um grande sofrimento que serve para isso. Até porque nenhum morto volta. E essa farsa em dizer que o morto voltou numa sessão e ele apareceu, o morto voltou, o morto só dá boa notícia. Você se pegar esses encontros, uma pessoa está morto, vai ali num centro tal, e você vai ouvir alguma coisa. Sempre a mensagem, olha, eu estou muito bem. Era um sujeito ímpio até onde podia, dizendo, eu estou muito bem, eu estou ótimo. Diz para ele isso, aquilo, outro. Eu me lembro que uma pessoa na minha família, que foi quem introduziu o espiritismo no meio das minhas tias, ela chegou um dia e falou assim, olha, eu quero entregar uma carta para o Jader. Uma carta psicografada do pai dele para ele. Aí um tio meu falou, não entrega não. Acho melhor você não entregar. E um mais curioso olhou lá que essa carta psicografada, meu pai era Jader Malafaia. É o único irmão que só tem os 2 nomes. O resto dos irmãos tem Peçanha. E ele assinou Jader Peçanha Malafaia. Falei, então meu pai esqueceu. Nessa passagem ele confundiu os nomes. O que as pessoas imaginam é que se acontecer alguma coisa segundo o seu conceito,
isso muda na pessoa. Há o arrependimento e as pessoas buscam ao Senhor. Esse homem estava no inferno falando com Deus e falando a respeito de um que estava no paraíso, que ele via, que era um mendigo que ele conhecia, chamado Lázaro. E ele falou, se algum desses aqui dos mortos for lá e der um relato para meus irmãos, eles vão crer. Ele não crê por causa de testemunho, ele crê por causa da palavra. É isso que nós temos que ter em mente. As pessoas têm uma ideia básica de que o testemunho do fulano converte os outros. Testemunho não converte ninguém, nem música. Nem música. Às vezes, não, é uma música muito melodiosa, uma música que leva a pessoa a chorar, converte. Não, leva a pessoa a chorar. Depois de chorar, o que faz? Enxuga as lágrimas. Mas ela continua igual. O que a palavra de Deus está dizendo é que quando o Senhor Jesus falou, olha, quando Deus resolveu salvar o homem, ele enviou os seus profetas para que pela loucura da pregação as pessoas conhecessem a Deus. E a obra do diabo é dizer que não é pela loucura da pregação, é por um movimento pessoal. É um movimento pessoal. E é interessante que essa linha veio dos judeus. Os judeus que foram separados lá por Abraão é que instituíram essa linha de encarnar tantas vezes até que seja purificado, mas sempre vivendo a mesma vida. Fala, na próxima vida você melhora, aí na próxima vida faz de novo, e vai assim de tanto em tanto, e a pessoa nunca sabe por quê. Alguns vão dizer, ah não, eu era na outra vida fulano de tal, como diz, eu era Cleópatra, eu era isso, eu era aquilo. Mas nunca sabe exatamente quem ele era e o que precisa ser mudado. E o Senhor está falando aqui que quando ele mandou o homem, ele mandou, em primeiro lugar, que fosse pregado o evangelho por profetas. Não foi de outra maneira, a salvação não veio de outro modo. Ele não veio por causa de testemunhos, nem porque mortos voltaram para dizer alguma coisa, mas sempre foi pregado através dos profetas. No verso 3, os irmãos atentem isso na palavra de Deus, ele diz assim, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Eu conversava com uma pessoa ainda hoje, e a pessoa falava comigo assim, eu estou orando por um parente, e é ótimo, tem que orar pelo parente sem salvação. Mas como Deus não desiste da gente, eu parei um pouco, fiquei ouvindo aquilo ali e falei, essa mensagem errada tem minado através das coisas, confundindo a graça com Deus não desistir do homem. Deus manda a sua palavra para que o homem creia. Ele faz esse homem crer. A partir do momento que esse homem não quer a palavra de Deus, cessou. Não é que Deus fique de novo atrás dele e falar, por favor, quebra o meu galho. Eu quero que você seja salvo. Não, agora não me perturba não. Eu me lembro que havia uma história que se contava em Brasília, na época do ministro Dilson Funaro, que havia um sujeito muito mentiroso, com um amigo dele comendo num restaurante que os políticos frequentam, e falando lá à vontade, contando as histórias e tal. Eu falei, não, mas eu e o Funaro somos carne e unha, colado. É irmão, é coisa de irmão. E ele falando com a pessoa, e ele de costas para a porta, a pessoa falou assim, o Funaro ali. Ele gelou, porque era tudo mentira. Aí disse que ele viu que o ex-ministro já falecido foi ao banheiro, essa história que conta, e ele foi atrás e falou, ministro, o senhor vai me quebrar um galho. Eu menti, disse para um amigo meu, que o senhor era muito amigo meu, que o senhor era uma pessoa colada comigo, e eu não esperava nunca que o senhor aparecesse por aqui. O senhor podia fazer um favor para mim? Eu estou sentado numa mesa ali, meu nome é João. Se eu só falar comigo, pelo menos para aliviar a minha barra.
Aí disse que o ministro saiu do banheiro, o João voltou, sentou. Aí disse que o ministro passou por ele e falou: ô João, ele falou: não perturba não. Se isso é fato ou é história, ou é mais uma outra mentira em cima da mentira, às vezes as pessoas estão pensando do Senhor Jesus da mesma maneira, que o Senhor Jesus está atrás de você e fala: poxa, por favor. Ele veio aqui cumprindo a sua palavra, ele veio primeiramente para os judeus por causa de uma promessa, a promessa a Abraão. E esse primeiro, ele foi chamar os seus. Lá em João 1, 11 e 12, todos sabem de cor esse texto. Vai abrir a Bíblia por desencargo de consciência. Ele veio, seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ele veio primeiro para os judeus. Mas a palavra de Deus diz que ele enviou esses convidados, convite para esses convidados para chegarem ao conhecimento, para participarem das bodas, e eles não quiseram vir. Depois enviou outros servos dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros apoderaram-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Nessa questão é que nós vimos a questão da soberba do homem e a falta de conhecimento do seu estado miserável. As pessoas imaginam bem: eu sou muito bem e eu não preciso de Deus, e Deus é que precisa de mim. Eu sou muito bem nessa situação que estou vivendo. Eu tenho que tratar das minhas coisas imediatas. Às vezes as pessoas fazem isso também com a Igreja de Cristo, né? Troca a Igreja de Cristo por qualquer coisa. Por qualquer coisa, depois fala assim: não sei porque não tenho sido abençoado no que tenho feito. Por quê? Porque troca. Quem ama alguma coisa a mais, o Senhor fala assim: você é abençoado à medida que você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas são acrescentadas a estes. Eu tenho falado à igreja para a igreja entender algumas pessoas, alguns personagens que a Bíblia diz. Muitos, milhares, cairão à sua esquerda, outros à sua direita, e tu não serás atingido. Quem é esse tu? É aquele que está debaixo do propósito de Deus. Não é tu, fala: meu irmão, às vezes eu ouço no rádio o sujeito empolgado dizendo aquilo: esse é você, pega a bênção aí. A pessoa imagina que é pegar um negócio que vem pelo rádio. Nada disso. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, ele, além de ser uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo para ele. No tudo se fez novo para ele é o modo de vida, a maneira de encarar as coisas, prioridades, a escala de valores, tudo se fez novo para ele. Ele tem uma outra maneira. As pessoas às vezes falam: fala com fulano. Para que a palavra? Eu estou falando com um monte de fulanos aqui. A cada domingo, a cada quarta-feira, nós estamos aqui pregando o Evangelho. Para quê? Para que as pessoas cheguem ao conhecimento de Cristo. Alguns entram aqui, quando ouvem a mensagem, parece que é líquido. Escoam. Eu, quando olho a pessoa, aquela pessoa sumiu. Não sei se aperta um relógio e desaparece, se vai escoando debaixo dos bancos. Às vezes a pessoa desapareceu. Aí fala: pastor, ora por mim para ser abençoado. Fala: a palavra de Deus é quem te abençoou. Você foge da palavra, quer ser abençoado de que maneira? O povo de Israel, o povo judeu, ouviu essa mensagem que o Senhor Jesus foi para ele. E o Senhor Jesus o tempo todo falou com eles, e ele foi preparado antes para que eles ouvissem a palavra da regeneração em Cristo.
Mas eles não quiseram, porque eles estavam preocupados com os seus negócios. Depois nós vamos tratar desse assunto. Depois nós vamos verificar isso daí no depois. Quando é o depois? A palavra de Deus diz: se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureçais. Não, depois eu vejo isso contigo, Senhor. Não tem depois. Tem hoje, tem agora, tem o momento que você é levado ao esclarecimento da palavra. E o Senhor mandou esse povo lá, os profetas, eles foram, pregaram, e os profetas sofreram na mão do povo porque tinham uma mensagem de regeneração. Parece uma coisa louca, mas para nós entendermos o que o mundo jaz no maligno, é que os profetas iam trazer uma mensagem de esperança e eram mortos pela mensagem de esperança. Você olhar os profetas, todos eles do Velho Testamento, vocês vão ver que eles passaram só aperto. Não teve nenhum que teve assim, não, esse aqui teve uma vida tranquila, tranquila, tranquila. Vê lá Isaías, vê Jeremias, vê Ezequiel. Vê lá o que eles tinham. Eles eram o tempo todo ultrajados pela palavra de Deus. Vê aqueles que pregaram, vê o que acontecia com o apóstolo Paulo quando pregava o evangelho. Pregava o evangelho, a pessoa botava na cadeia. Qual é o delito que ele cometeu? O delito é pregar o evangelho. Esperança de salvação para o homem. Eles definitivamente rejeitaram. E o Senhor Jesus falou muito claramente sobre isso lá em Jerusalém. Mateus 23, 37. De Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Está sempre na questão do querer. Eu não quero. Ah, isso é muito bom, mas eu não quero. Uma época eu vou querer, uma época não vai querer mais. Porque pensa que Deus corre atrás de pessoas, e Deus não corre atrás de pessoas. Deus manda a sua palavra. O Senhor Jesus estava dizendo: eu quis ajuntar vocês como uma galinha junto os seus pintos debaixo da sua asa. Quer dizer, eu estava cheio de amor para resgatar vocês, e vocês não quiseram ser regenerados. Não quiseram ser novas criaturas, não quiseram ser participantes do reino. Começaram a discutir com Jesus: nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém, foram escravos de todo mundo. Mas sempre o coração cheio de soberba. Nesse convite que a palavra de Deus diz, o Senhor fala mais adiante que o rei, tendo notícia, verso 7, disto encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. Então diz aos seus servos, ele está falando que o Senhor encolerizou-se, vai falando tudo no passado, e aqui ele diz no presente. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. O que a palavra de Deus chama de dignidade? As pessoas não conhecem bem o termo, o verbo indignar e dignidade, a palavra. Eu me lembro que numa formatura de uma irmã, não sei, uma das que fala, não me lembro quem era propriamente, quis fazer uma frase de efeito, falou: vocês têm o direito de indignar-se. Foi um conselho péssimo de perder a dignidade. Então ela quis dizer de se revoltar, se voltar contra aquilo dali, e usou essa expressão, indignar-se. Os convidados não eram dignos.
enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. A falta de dignidade, ou eles não se tornaram dignos porque eles não quiseram a palavra de Deus. A característica, sempre que a Bíblia falar assim, esse não é digno, é porque esse não aceita a palavra de Deus. Muitas vezes, a palavra de Deus está falando, você está entrando numa casa. Se essa casa for digna, então você fica nessa casa. O que é essa casa ser digna? A palavra de Deus está ali. Essa que mantém a dignidade do reino. As pessoas recebem a palavra de Deus. Lá em Mateus 10:11, dizendo o Senhor sobre essa questão de hospedagem, diz assim, em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. Quem é digno? Aquele que recebe a palavra de Deus. Isso é que torna a pessoa digna. Por que digno é o cordeiro de abrir o livro que nós cantamos? Porque ele obedeceu a palavra do Pai até a morte. E fala, eu não vim por mim mesmo, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está nos céus. Por isso que eu ontem lendo isso, bem cedinho, isso me emocionou muito. O meu coração se alegrou no Senhor quando João chorava e olhava lá para o livro, fala, quem é digno de abrir esse livro? Fala, esse aqui, porque se cumpriu em tudo e foi morto, mas reviveu. Ele tem essa dignidade, é a dignidade do Senhor. Não temos um sumo sacerdote indigno, que está sujeito a entrar no Santo dos Santos e morrer lá dentro por indignidade. Mas temos um sumo sacerdote que, passando pelas coisas que nós passamos, se fez digno pela obediência à palavra. Lá em Atos 13:46, falando de Paulo e Barnabé, falando que primeiro a palavra tinha que ser pregada aos judeus por causa da promessa. Diz assim, mas Paulo e Barnabé, Atos 13:46, usando de ousadia, disseram, era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais, e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Qual é a falta de dignidade deles? Eles não querem a palavra. Vida eterna é pela palavra de Deus. Não quero. Aliás, a desgraça sempre do homem é a primeira, é o pronome pessoal. Eu decidi, eu fiz, eu quero, eu faço, eu. E um dia sentei num restaurante ao lado de um homem, estava vindo de viagem, e o homem fez tanta propaganda dele que me causou mal-estar. Eu parei a comida ali no meio. Porque eu estava diante do ser mais sublime que a terra já conheceu, a maior sabedoria que o mundo já teve. E ele dizia que ele, como advogado, quando ele via um caso, que ele acreditava naquele caso, ele tirava o sujeito da cadeia. Mas é muito poderoso. E eu parei um pouco, porque quando a pessoa começa com muito eu, me dá um pouco de indigestão. Porque eu sei que eu não posso nada de mim mesmo, mas o meu Senhor pode tudo. Tudo posso? Naquele que me fortalece. Eu estava conversando hoje com o irmão Aranha e estava dizendo assim, ele estava falando sobre o rei Davi. Fala, Davi cair. Por que Davi caiu? A resposta é mais boba possível, porque estava de pé. Mas Davi viu as maravilhas de Deus, não viu? Quantas vezes Deus livrou Davi? Quantas vezes
Saul tentou matar Davi. Quantas vezes o Senhor operou? Quantas vezes o Senhor falou a Davi? Quantas vezes o Senhor fez Davi produzir coisas lindas da palavra de Deus, a minha confiança? A Jeová, o Senhor, pertencem às saídas da morte. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse homem cai em adultério. Sabe por que ele caiu? Porque ele achou que se mantinha de pé sozinho. Ele achou que ele poderia ir na força dele. E precisou o profeta chegar para ele e falar: olha, esse aí é você. As pessoas não querem, por isso são indignas. E o digno é aquele que recebe a palavra de Deus e fica firmado sobre ele. No verso 9, o Senhor fala assim: bem, vamos fazer o seguinte, esses não são dignos. Então, já que não são dignos, e nós viemos primeiro por causa da promessa, diz assim: e depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes, a todos que encontrardes. É a graça sobre os gentios. Se eles não tivessem endurecido o coração, nós não teríamos recebido essa graça. Nós recebemos essa graça exatamente porque eles rejeitaram, porque estavam cuidando dos seus negócios, cuidando das suas coisas, achando que o mais importante da sua vida era aquilo que ele enxergava. As pessoas não têm ideia do temporal e do eterno. O homem não tem, o homem é imediatista. Assim como Esaú, por causa da fome, trocou a sua primogenitura por um prato de comida, mal sabendo que aquele prato daqui a 2 horas já fez a digestão, e aquilo ia se transformar em porcaria, ele trocou, porque o imediato é mais valioso do que o eterno. E o Senhor está falando para que nós entendamos isso. A mensagem da cruz diz que nós temos uma vida eterna em Cristo Jesus. Essa vida é que tem valor. Essa vida temporária aqui é uma vida que não dá nada. A pessoa viveu muitos anos. Viveu quanto tempo aqui? 100 anos. 150 anos. Ah, viveu muito. Está louco. Eles esqueceram ele aqui. Mas o que é 150 anos diante da eternidade? É nada. As pessoas estão pensando no tempo imediato e não naquilo que o Senhor colocou adiante. A palavra de Deus diz que o Senhor veio nos resgatar e Ele lançou sobre os gentios, nós, a sua graça plena. Quando nós lemos nesse texto de Atos 13:46, diz assim: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que ela rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Lá em Romanos 11:25, diz assim a palavra: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não vos presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios tenha entrado. O endurecimento veio em parte sobre aqueles que receberam a palavra e rejeitaram, até que a plenitude dos gentios tenha entrado. Acabe esse período da graça sobre os gentios. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. Mas o Senhor fez um comparativo aqui, dizendo de um que apareceu na festa. O religioso. O religioso foi à festa também. Diz assim os versos 11 a 13. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial.
E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O Senhor faz logo uma distinção muito grande entre o que é ser religioso e o que é ser uma nova criatura. O que o Senhor chamou é para ser uma nova criatura, não ser um religioso. Eu gosto muito dessa religião, eu gosto muito disso aqui. Se está tomando como religião, está mal. Que aqui é o evangelho do reino. É pregado a nossa crucificação com Cristo. A nossa morte na cruz do Calvário. Assim como o Senhor Jesus foi morto naquela cruz, nós fomos mortos juntos com Ele. De tal maneira que quando Ele ressuscitou, nós ressurgimos com a vida dEle. Para que não sejamos mais geração desse mundo, mas sejamos geração de Cristo. E fala assim: esse daqui está com todo jeito, parece. E o Senhor vem sempre fazendo um paralelo quando Ele fala nessas coisas do fim. Ele faz sempre um paralelo entre o religioso e a nova criatura. Ele diz assim: porque o religioso parece com nova criatura, como o joio parece com trigo. Só que não é. O religioso, ele é simplesmente uma figura religiosa, uma figura daquela pessoa que ao seu modo quer buscar a Deus, ao seu modo. Eu vejo Deus dessa maneira: o Deus que está dentro de mim, o Deus que eu faço, o Deus que está na igreja, o Deus que faz isso daqui, sempre colocando fora da regra que o Senhor colocou. A regra é uma só. A palavra de Deus diz: se alguém está em Cristo, ele é a nova criatura porque ele está em Cristo. O que é estar em Cristo? Não é uma decisão: Senhor, estou contigo e não abro. Agora faço parte do teu time. Vou botar no meu carro, estou com Jesus. Encho de plástico o carro, Jesus daqui, Jesus de lá. Então estou com Jesus, estou falando para todo mundo que eu sou de Jesus. Não é isso. A palavra do Senhor diz: está. Se alguém está em Cristo. Cristo é Jesus crucificado. Se alguém está nessa cruz, foi crucificado juntamente com Cristo, esse tem vida eterna. Se não, não, ele é religioso, é como esse aqui parece que é. As 10 virgens, 5 eram verdade e 5 eram loucas, tinham religião, pareciam. Muitas pessoas vão se abismar de saírem dos bancos da igreja para o inferno. Às vezes os irmãos estão pensando assim: esse aqui foi lá para o céu agora. Como uma pessoa que morreu, falou: será que ela já foi para o céu? Ele olhou no relógio e disse: a hora já foi. Como se houvesse um tempo de transporte. Muitos estão pensando que está lá, mas não está lá. Está em outro lugar. Por quê? Porque nunca nasceu de novo. Gosta do sistema religioso que o Senhor está falando, que esse é um sistema. Ele veio para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. E eu quero encerrar, olhando com os irmãos, esse texto da palavra de Deus diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Nós imaginamos que há uma difusão do Evangelho no mundo e que o Evangelho cresce e que o Brasil então está cheio de gente no reino de Deus. Não está, não. Lê do engano. Tem muita gente no hall de membros das igrejas, mas pouca gente nasceu de novo. Que a própria palavra diz: poucos são os escolhidos. Poucos passaram pela experiência real. Muitos querem fazer ao seu próprio modo. Os judeus ouviram a mensagem e não quiseram. Os gentios ouviram a mensagem e alguns quiseram, mas outros também não quiseram. Por isso que a palavra de Deus coloca uma condição básica: se você quiser. Ninguém nasce de novo à força. Não, o Senhor vai mudar esse sujeito de qualquer jeito. Ele toca no coração, ele prepara o coração, ele ilumina para o conhecimento, mas a pessoa diz: eu quero isso. Aí a todos quantos quiseram, ele deu essa oportunidade de serem feitos
filhos de Deus. Não é isso que diz? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Essa é a verdade. Então, irmãos, eu quero que os irmãos hoje pensem exatamente nesse aspecto. Vocês foram convidados para uma bodas. Por isso que nós temos que entender que um dia, se você é uma nova criatura, um dia você vai estar com o Senhor. O dia que houver o arrebatamento, você estará com o Senhor nos céus. Por quê? Porque você foi convidado às bodas e você quis. Mas muita gente é convidada para as bodas e não quer. Não quer por causa da sua vã maneira de viver, por causa da sua religião. Por causa do seu, não, eu sou muito afeito a essa maneira, eu sou, desde pequenininho eu sou desse jeito. Aprendi isso lá com a minha avó, com a minha mãe. E fica naquelas tradições familiares, valorizando, não, a minha família vem de tanto. E as palavras de Deus dizem, as vossas tradições é que atrapalham a vossa experiência. Precisa afirmar, não, naquilo ali eu era assim, minha família toda. E tudo é a mesma coisa. Eu tenho um parente que um dia o colocaram como pastor sem nunca ter sido nova criatura em Cristo, como não é até hoje. Eu estou dizendo isso a vocês porque eu falei para ele. Foi esse que falou, não entrega a ele não. Não entrega a carta a ele não. Porque nós estávamos sentados um dia e ele foi falar, não, um grupo de tios, eu só tenho por parte de pai tio homem, não nasceu uma mulher, são 9 homens. E o homem, como é muito influenciado pela mulher, cada um levou um para um pensamento. O homem tem sempre a impressão de que ele determina, mas ele acaba cumprindo aquilo que a mulher sutilmente começa a envenenar no travesseiro. Começa a falar baixinho. Você está sonhando, pensando, sonhei com uma solução maravilhosa. É aquela vozinha do lado. Não é? Alguns estão dizendo, tem homem concordando. Fala, E nesse encontro que nós estávamos, ele começou a dizer que ele tinha sido operado espiritualmente. E ele falou, um homem santo me operou. E ele é dramático em contar as coisas. Ele acabou de contar a história. Eu falei, rapaz, você é mais trevas do que eu estava pensando. Ele, não, que isso? Você é trevas puras. Não, porque eu fui pastor. Pois é, esse aqui é o mal. Você foi pastor de um Jesus que você nunca conheceu. Você nunca nasceu de novo. Então você foi um teórico de um assunto. Por isso você está desse jeito, todo mal. Procurando coisas das trevas. Porque não conhece o Senhor. E ele falava, tentava desfazer, ele falava, mas todos os caminhos levam a Deus. Não, só um caminho. Você pode dizer o que você quiser, você não entende nada do assunto. E nós estávamos num lugar que ele é capaz do garçom entender mais do assunto de teologia do que você. Você é formado até por um seminário, mas você não entende nada de Deus. Você nunca experimentou Deus. É isso que eu tenho experimentado, aqueles homens que conhecem Deus. Eu não conhecia igual Jó. Né? Cheio de justiça, cheio de regra, cheio de religião. Falei, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aquele que é do Senhor sabe quem é o Senhor, reconhece a sua voz, está debaixo do cuidado dele. Quando Estevão estava pregando o Evangelho, a mensagem de Estevão foi uma mensagem maravilhosa. É bom ler aquela mensagem em Atos, né? Estevão começou a contar uma história lá, a multidão seca para matar Estevão. E ele começou Abraão, e começou a contar a história, e Jacó, e os patriarcas, e contou aquilo tudo. Chegou numa hora lá e falou, e o Senhor Jesus a quem vós mataste? Aí o pessoal, agora é hora de matar. Agora é hora de arrastar ele para fora da cidade para apedrejar. Mas a palavra de Deus diz que quando ele foi levado para fora, ele é filho de Deus. Quando ele foi levado para fora, antes que a primeira pedra batesse nele, ele olhou para o céu e viu a glória de Deus.
e viu o Senhor Jesus de pé, é o que a palavra de Deus diz, recebendo. E ele teve tanta anestesia da parte do Senhor, que ele pode dobrar o seu joelho e falar: Pai, perdoa eles desse pecado, não imputa esse pecado nele não. Porque o que ele já tinha visto era excelente, ele viu a glória de Deus. O que o Senhor está chamando não é para você ser religioso, é para você ver a glória de Deus. Para o Pai ficar de pé e dizer: vem, amado meu, porque eu quero te dar o reino. É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo outra coisa, ele está chamando você para essa vida plena. Ele não está chamando para uma religião, um método de vida. Agora eu vou botar isso aqui. Agora, porque você é crente, tem que botar um terninho para você ficar esperando a volta do Senhor Jesus. Não é isso. É dobrar o seu joelho, deitar na sua cama e falar: Pai, pegar a promessa do Senhor e falar assim: o Senhor fala: isso que estou contigo todos os dias da tua vida até a consumação dos séculos. É isso que o Senhor está chamando. Não está chamando para religião nenhuma, está chamando para ser dele. Fala: olha, você está mal, do jeito que você vai para pior. Mas eu quero te resgatar. Por isso que ele veio, para que eram os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu quero orar, mesmo você estando no seu lugar. Eu quero orar por você. Aí fica à vontade, se você quiser vir à frente ou ficar no seu lugar, mas eu quero orar para que essa verdade de Cristo se faça na sua vida, que você creia nesse fato. Creia na sua inclusão na morte de Cristo. Falei: eu fui incluído naquela morte. Satanás pode vir com toda a chave, todo argumento caído, e você pode dizer: não, eu já sei. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu não tenho pacto contigo, eu não tenho parte contigo. Eu pertenço ao Senhor Jesus. Se você quiser vir à frente, eu oro por você aqui na frente. Se você quiser ficar no seu lugar, fica no seu lugar, mas venha rápido, para que o nome do Senhor fique no seu lugar, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Eu me lembro, faço sempre isso aí, porque eu não faço apelo, por uma razão muito simples. Uma vez eu aprendi de um homem, por não querer fazer apelo, ele falou: mas eu quero que as pessoas saibam que eu fiz isso daí, que eu declarei isso daí, que o Senhor é Senhor da minha vida. Eu quero falar diante dos homens. Eu falo tantas coisas. Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem: aquele dali confessou a Jesus. Então, se você quiser vir aqui à frente, eu vou orar. Se não, fique no seu lugar mesmo e eu vou orar por você. Vamos orar ao Senhor. Tu és Deus poderoso, não há outro. Eu quero, em primeiro lugar, Pai, agradecer o teu tão grande amor com que o Senhor tem nos amado, de tal maneira que hoje podemos ser chamados filhos do Deus Altíssimo. Pai, eu quero te pedir por essas pessoas, tantas que estão sentadas confessando o teu nome, quantas que estão de pé aqui. Meu Deus, que tu fortaleças de tal maneira que Cristo seja gerado nessas vidas. Meu Deus, eu te peço agora em nome do Senhor Jesus, que Cristo seja revelado a essas vidas, para que creiam, para que possam de maneira irrefutável declarar que morreu com Cristo na cruz do Calvário e vive a vida de Cristo. Nós te bendizemos e exaltamos o teu nome. Te damos a honra e a glória e todo o louvor, porque tu és digno. Tu és digno sim, Senhor. Porque o Senhor passou por todas as coisas aqui. Porque o Senhor morreu naquela cruz. Porque o Senhor nos atraiu àquela morte. Porque o Senhor ressuscitou e nós ressurgimos com a tua vida. De tal maneira que hoje somos teus irmãos, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, porque tu nos fizeste menores do que o anjo quando o Senhor nos criou. E nessa nova geração em Cristo Jesus, tu nos fizeste teus filhos. Obrigado por isso, Senhor. Glorifica o teu nome no nosso meio. É o que eu te peço em nome
e para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a vocês e podem declarar no seu coração. Às vezes as pessoas falam, não vou à frente, eu vou passar por isso daí. Às vezes tem uma série de empecilhos. Mas declara no seu coração esse fato: eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura. Eu não estou de bege claro, não, eu estou de roupa branca nupcial. Eu sou do Senhor Jesus. Não estou quase branco, não. Eu estou completamente branco, lavado no sangue do Cordeiro. Esse é o fato que nós não podemos abrir mão. Pensa nisso. Hoje, lá à noite, na sua cama, pensa nisso. O melhor lugar para falar com o Senhor é na cama, né? E à noite, quando eu me deitar e meditar em Ti, nas vigílias da noite, falo: Senhor, eu sou Teu. Às vezes as pessoas duvidam tanto do amor de Deus, da capacidade de Deus em nos atrair, em nos amar. E eu já contei isso aos irmãos, mas vale sempre contar alguma coisa que glorifique o nome do Senhor. De uma irmã que bateu aquela depressão em casa. Naquele momento se sentiu largada de tudo, desprezada dos homens, desprezada de Deus. Um forte ataque do inimigo, e ela não reconheceu. Ela começou a orar na sua casa e falou: Senhor, o Senhor me ama de verdade? E ela começou a falar de novo: o Senhor me ama de verdade? E nós tínhamos aquele dia à noite uma reunião de oração. Ela falou: Senhor, eu queria um sinal Teu, dessa maneira. E ela disse que nesse momento ela orou em espírito e falou: Senhor, eu quero que o Senhor diga para mim, se o Senhor me ama de verdade, o Senhor diga que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e também sou o Deus de Davi. Se o Senhor incluir Davi, eu estou entendendo que o Senhor está falando comigo. E chegou aquela noite na reunião de oração. Quando nós começamos a orar, a ler a palavra, a glorificar o Senhor, e o Senhor nos tomou numa palavra, e o Senhor falou assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, sou o Deus de Davi, sou o teu Deus e eu te amo. Ela desabou. Desabou chorando porque não creu na palavra de Deus. Primeiro que Deus disse: eu te amo. Com entranháveis cordas de amor, eu te amo. É suficiente, mas eu queria ouvir mais. Talvez chamego, né? Às vezes a gente gosta de um chamego. Fala aqui no meu ouvido. Fala no meu ouvido que o Senhor me ama. Mas Deus ama, porque Ele já declarou o seu amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E começou com amor. O amor de Cristo nos constrange. Eu te atraí com cordas de amor. É isso que o Senhor fez por nós. Não pelo que nós éramos, mas pelo que Ele é. Amém? Deus use da sua graça em nos fortificar nele.